Eu acho que você deva congelar os seus óvulos, porque você já está com 32 anos, então vamos congelar? Imagina, meus exames estão ótimos, eu faço check-up todo ano, eu tô Me cuido, ótima. corro, tenho uma alimentação Minha saudável. alimentação é saudável, eu não tenho vícios, eu faço esporte todos os dias. Estresse, não tem jeito de fugir, mas ó, faço análise, tá tudo certo. A hora que eu quiser engravidar, eu vou engravidar. E essa gestação prematura leva um monte de riscos para o bebê e para a mãe. Então, é uma escolha errada. O paciente vai, faz todos os exames, faz os testes cromossômicos, faz tudo para ter a gravidez mais segura do mundo e na hora que é por 2. Não é uma decisão boa, que está aumentando a chance da sua gestação não ser saudável, nem para você, nem para o seu filho. Não deixe esse sonho morrer dentro de você. Se existe um sonho, existe um caminho. E esse caminho é lindo. Eu falo que é um caminho de flores magníficos, mas nenhum caminho, existe uns espinhos. A rosa, ela é linda, mas ela tem uns espinhos. Então, continue. Eu falo, continua. Siga, porque logo o seu grande sonho, aquele bebezinho no seu colo, chorando, aquela madrugada que você vai falar, ai, como que era antes sem esse chorinho? Ela vai fazer todo sentido. E você vai olhar para trás para o seu caminho e você vai falar, deu certo, eu consegui, eu fui resiliente. Então, sigam. Olá, esse é o Basta Sentir Maternidade, Histórias Reais. E hoje eu recebo duas pessoas muito especiais para conversar sobre um tema importantíssimo, que é um dos mais comentados na nossa comunidade do Basta Sentir Maternidade, que é a FIV, o começo. Ai, quem vai falar sobre isso é ele, o expert no assunto, Dr. João Dias, que dispensa apresentações, mas olha, vou aqui externar o seu currículo extenso. Especialista em reprodução humana, que há mais de 20 anos se dedica ao atendimento de casais com dificuldades para engravidar. Formado pela PUC Sorocaba e com doutorado pela FMUSP, possui títulos em ginecologia, laparoscopia, esteroscopia e reprodução assistida. Bem-vindo. Mari, obrigado. É uma delícia estar aqui com você. Esse carinho para ser recebido. Muito obrigado. Obrigada. Vai ser muito a você. Legal falar com todo mundo aqui daqui a pouquinho. Obrigada a você e também por ter aceito o convite em ser um dos nossos especialistas dentro da plataforma da comunidade, com as suas lives, com os relatos, com a sua experiência. Tem trazido muita informação de grande valor para a nossa comunidade. Sabe, Mari, eu sempre achei super importante eu conseguir falar para mais pessoas sobre medicina reprodutiva de uma maneira ética, de uma maneira com embasamento científico, porque infelizmente tem muitas coisas que são faladas que nem sempre têm tanta verdade científica assim. Então eu que tenho que agradecer você por ter essa possibilidade de conseguir falar sobre isso com muito mais gente e falar sobre isso nesse local, nessa plataforma que enriquece por causa das trocas que a gente vai ter com muitas pessoas. Obrigado. Obrigada. Cláudia, querida, que bom receber você. A Cláudia é uma de nós, Certeza. Né? Uma tentante dentro da comunidade do Basta Sentir Maternidade. A sua história emociona, por isso que eu quis muito a sua presença aqui para você compartilhar, para a gente também trocar toda essa ideia com o Dr. João. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que você passou e o que você está passando no momento presente. Claro. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. É muito importante compartilhar histórias, porque na comunidade mesmo a gente vê tantas histórias e você pensa, será que a minha é a pior? Será que a minha é a melhor? E você coloca aquela régua, né, do tanta gente passando por isso e por que que eu não posso também compartilhar? Por que que eu não posso falar o que está acontecendo? E eu tenho 33 anos, a minha história começou mais ou menos com 28, 29 anos, onde o meu ciclo menstrual começou a dar umas falhadas bem grandes. E eu, preocupada, fui conversar com a minha mãe. Falei, nossa, será que é normal, né? Eu sou nova. E a gente sempre brinca, né? Ai, como eu queria entrar na menopausa. Ai, como é chato. E ela falou, filha, não é normal. Vamos procurar um médico, porque a mãe teve menopausa precoce, coisas que eu não sabia. E ela falou, e pode ser que seja hereditário, alguma coisa hereditária.
Quando eu nasci, minha mãe não voltou mais a menstruar. Então, naquela época, se falava, porque amamenta ainda, então demora um pouco, e ela não voltou mais. Então, nisso, ela menopausou, e aí podia ser hereditário. E aí, dito e feito, procurei uma clínica, onde eu me senti muito bem acolhida, e a minha médica logo pediu alguns exames, e quando veio meus exames de sangue, antimuleriano, tudo, veio a novidade. Sim, você está na perimenopausa. E aí eu falo que meu mundo desabou. Sempre sonhei em ser mãe. E aí você fala, eu tenho 30 anos. Por quê? Tem gente que é mãe com 40, com 45, com 20. Eu falei, mas eu só tenho 30, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou cursando, né, fazendo cursos. Como que eu vou adequar o meu momento nisso? E aí eu fui até a minha namorada, que na época era namorada ainda, aí nós conversamos. E também sempre foi o desejo dela de ser mãe. E a gente brinca que na nossa primeira conversa foi, você quer ser mãe? E ela falava, eu quero ser mãe. E aí a minha pergunta foi, mas você quer ser mãe de engravidar ou ser mãe? E ela falou, não, eu quero adotar, eu não penso em gestar. Eu falei, ai, ótimo, porque eu já penso em gestar. Eu falei, já foi aquele meio caminho andado. Que é a melhor coisa, né? Porque aí você equilibra as expectativas, Exato. todo mundo tá, então todo mundo alinhado, vamos continuar, no mesmo vamos para o próximo encontro. Exato, mas era aquela coisa, nós ainda namoramos, ainda tem 2, 3 anos, eu ainda tenho 30 anos, o que nós vamos fazer? E aí, de repente, vem a bomba, né? Olha, tô em menopausa, preciso correr, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí a clínica, a doutora Sibeli, tudo conversou comigo, ela abriu um leque de chances, de oportunidades, que o doutor depois pode falar até melhor. E aí a gente falou, não, vamos escolher óvulos. Vamos correr contra o tempo, porque ela falou que eu tinha 3 folículos de um lado, 4 do outro, já era muito baixa a reserva. E aí Aí eu comecei a preparação, porque até pega a gente de surpresa, porque é um custo que você não está preparado para ter esse custo. Sim. Né? E aí eu falo, eu tô ainda no começo de vida, né? Eu ainda tô, por mais que você tenha um emprego bacana, você tem outros sonhos, vai? Você tem um sonho de viajar, você tem um sonho de passear, você tem um sonho de comprar alguma coisa. Porque aí, poderia não ser o seu plano naquele momento, você estava com aquele que plano ali para frente, Exato. E de repente você precisa fazer alguma coisa para correr contra o tempo. E que você sabe que não é um custo barato, não é algo acessível para todos. E aí a gente começou a reorganizar, eu falo, né? Eu fui replanejar a minha vida. E aí consegui começar para fazer o congelamento de óvulos. No congelamento de óvulos, eu respondi bem ao tratamento, fez questão de 11 óvulos, se eu não me engano, e aí a minha médica falou, olha, você não pensa já em criar embriões? Por quê? Você está na perimenopausa, você teve baixa reserva ovariana, você teve baixos óvulos. Se você congela o óvulo, ele é uma célula. Se você congela embriões, ele já tem mais. A chance de vida depois de descongelar, e ela foi explicando, é maior. Sentamos de novo, sentei com a minha namorada. No meio do processo, então, no meio do processo. Tá. Sentei com a minha namorada, com a minha mãe, que é sim, minha parceira de vida também. E aí então vamos congelar embrião. Sim. E aí pra gente é um mundo completamente diferente, porque aí existe bancos de sêmen, e aí é nacional, é internacional, também tem o custo, e aí você vai, como que a gente faz? E aí a gente congelou os embriões, congelamos 8 embriões, graças a Deus deu certo. E aí eu parti para essa jornada de vamos tentar. Aí nesse meio tempo ela me pediu em casamento, então eu falei, então vamos, a gente já casou, e aí eu fui fazer a minha primeira tentativa. E é um misto de sensações, é um misto de medo, de alegria, você vai confiante, ao mesmo tempo você dá uma travada, porque existe vários exames, e quando você acha que não tem mais exame, o médico tira da cartola, assim, um exame e fala, olha, eu preciso que você faça isso. Sim. E aí você vai recalculando, porque aparece coisinhas que você não esperava ali no caminho. Exato, você não imaginava. É muito legal, assim, você poder compartilhar isso tudo. Sim. E quem tá, né, eu como médico tô lá do outro lado da história, sempre ouvindo sobre
a essas histórias. E aqui você deu, Cláudia, um testemunho de um monte de coisa da medicina reprodutiva que deveria ser conversado o tempo inteiro, né? O fato da Cláudia falar que, olha, minha mãe entrou na menopausa mais cedo. Isso é um mega sinal de alerta para as mulheres. Se sua mãe, suas tias, se alguma irmã entrou na menopausa antes dos 40 anos, por qualquer que seja o motivo, não interessa a você agora entender qual foi esse motivo específico. Conversar sobre isso com o seu médico, porque isso é um fator de risco para você também ter uma diminuição precoce da reserva ovariana. Não fosse esse alerta que ela te deu, você ia talvez deixar o tempo passar, e você agora com 30 anos, você conseguiu formar 11 óvulos, que é uma resposta ovariana mais baixa do que a idade dela deveria apresentar, mas muito boa, tanto que ela conseguiu formar tantos embriões quanto ela conseguiu. Então foi tudo de um dado. Minha mãe entrou na menopausa mais cedo, gerou um sinal de alerta, que infelizmente nem todo médico tem, que determinou que ela fizesse uma pesquisa da reserva ovariana, e isso encontrou uma determinada situação, que na particularidade dela, ela tem uma esposa. Os ginecologistas estão acostumados a falar, acho que você não precisa olhar para a reserva ovariana de ninguém, porque quem tem baixa reserva ovariana, e isso é verdade, não tem menores chances de engravidar naturalmente. Como é o nome da sua esposa? Isabel. Mas a Isabel e a Cláudia não vão conseguir engravidar naturalmente. Elas são um casal que vão precisar de um tratamento de reprodução assistida. E aí a baixa reserva ovariana é importante. Então, nossa, acho que a gente vai ter muita coisa para conversar daqui para frente, porque é uma aula de um monte de coisa importante aqui. O nosso tema é FIV, mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer não é sobre FIV. Não é? Nem é o que é a FIV. É por que a mulher entra na menopausa precoce? Até 10% das mulheres vão ter uma diminuição precoce da reserva ovariana. O que é o nome menopausa precoce? É a parada da menstruação antes dos 40 anos de idade. E a insuficiência ovariana precoce, ou insuficiência ovariana prematura, é a diminuição da reserva de óvulos mais cedo do que deveria acontecer. Tá? Então, entrar na menopausa é um evento absoluto. A partir do momento que a mulher entrou na menopausa, ficou 12 meses sem menstruar, dosa os seus hormônios, e ela está mostrando que os níveis hormonais, o FSH está muito elevado, teoricamente aquele evento não volta mais atrás. Então ela continua tendo os ovários, continua tendo o útero, mas o ovário não está mais funcionando. Esse momento perimenopausa ou pré-menopausa, dessa insuficiência ovariana, que deveria acontecer lá pelos 45 anos, no caso da Cláudia está acontecendo um pouco mais cedo. Então ela continua tendo óvulos, ela continua ovulando, só que progressivamente menos e menos e menos. Ter insuficiência ovariana prematura ou ter ovário bom, para a mulher que vai tentar engravidar naturalmente, tendo uma relação sexual em casa, ela tem 15 a 20% de chance de engravidar como qualquer outra mulher. Mas ela vai deixar de menstruar mais cedo. Ter diminuição precoce da reserva ovariana ou a insuficiência ovariana prematura determina que, se ela precisar da gente, de um profissional de medicina reprodutiva, ela vai ter uma menor chance de sucesso, porque quanto mais óvulos, maior é a chance de sucesso. Sim. Então, menopausa precoce é entrar na menopausa antes dos 40 anos de idade. E se ela consegue, isso eu não sabia, fiquei sabendo outro dia, porque uma amiga entrou em contato comigo depois que eu revelei que eu estou tentando, depois que a nossa comunidade nasceu, né, que a rede de apoio nasceu, eu recebi muitas ligações de pessoas muito próximas que eu não fazia ideia que estavam passando pelo que estão passando. E essa minha amiga falou, Mariana, eu estou com 29 anos e estou na menopausa precoce. Eu falei, meu Deus, mas espera aí, calma, você não pode engravidar? Porque esse é o primeiro pensamento, né? Você não pode engravidar. E olha que eu sou uma pessoa que pesquisa, e eu tinha essa certa ignorância quanto ao assunto, porque realmente a gente usar esse espaço, como o Dr. João falou, para levar uma informação de qualidade, porque as pessoas estão precisando dessa informação. E aí ela me falou, eu entrei na menopausa
com 29 anos, então agora eu tenho que correr para coletar óvulos e para congelar os óvulos. E aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, mas espera aí, em você entrando de fato na menopausa, você consegue engravidar ela com os óvulos congelados? guardado, sim. Sim. E eu não sabia, ou seja, se eu tenho os meus óvulos congelados, entro na menopausa e quero engravidar com 50, 60 anos e o meu útero tá todo direitinho, eu posso A engravidar. sua chance de engravidar é exatamente a mesma. Tem uma coisa que é muito legal, que eu falo para os pacientes que guardaram óvulos ou os embriões. João, quando que eu posso usar meus óvulos de volta? O paciente foi lá e guardou seus óvulos com 31 anos de idade. Quando que eu posso usar? Quando você bem entender, obviamente o recomendado para a tua saúde é que seja mais cedo, antes dos 35, antes dos 40, por quê? Até 35 a gente tem menor chance de ter problemas de saúde. Antes dos 40, menor chance. Então, as pessoas ficam hipertensas, pré-diabéticas, ganham problemas de saúde com o passar da idade. Tirando-se isso, o útero da mulher que tem 30, 35, 60 anos tem a mesma chance de receber o embrião. Então, eu falo para essa paciente, esses seus óvulos, se eu colocasse esses óvulos que gerassem um embrião no seu útero, ou na tua mãe que já entrou na menopausa, a chance é a mesma. Porque o que é a menopausa? É a parada do funcionamento do ovário. Uhum. O que o ovário faz? Produz óvulos e produz hormônios. Os óvulos a gente pode ter guardado, e se não guardou, tem a opção de doação de óvulos, etc. Vamos falar disso depois. Mas eu já tenho os óvulos. Os hormônios, a indústria farmacêutica sabe fazer. Então, por mais que o ovário dela parou de funcionar, eu sei dar o hormônio que faz o endométrio crescer, que é o estrógeno. Eu sei dar o hormônio que faz o endométrio ficar receptivo, que é a progesterona. Eu sei quantos dias eu tenho que dar de cada um desses 2 remédios. E quando tiver com aquele útero prontinho, você descongela o embrião e coloca o embrião para dentro do útero. Então, funciona do mesmo jeito. Reza 3 Pai Nosso. Reza 3 Pai algumas Nosso. Ave Marias. Alguns terços. Porque o medo é constante, É assim. constante. O medo é constante. Como que tá a sua parte emocional? Então, é o que eu falei, né? O medo é constante. Recapitulando um pouco, eu passei por uma perda gestacional com 7 semanas. Então, eu fiz a implantação. Nesses exames, eu descobri que eu tenho traço de trombofilismo. Então, aquela coisa, toma-se injeção. Então, você já começa a se preparar muito antes. E é um preparo meio que dolorido. E ele não é só dolorido fisicamente, ele é dolorido emocionalmente também, porque é uma bomba de hormônios, são muitos hormônios, que às vezes eu pelo menos não estava preparada. Então eu brinco que eu casei, eu separei nesse momento, porque eu falava assim, você vai embora de casa, e não, ela estava ali, aí eu ligava pra tipo, a minha mãe com medo de alguma coisa, mas era um processo de bombas de tipo hormônio, mais a injeção da enoxaparina, que também é uma injeção dolorida. E aí eu fiz a transferência embrionária, foi tudo lindo. Eu falo que é um momento mágico, que você sente Deus ali, porque é só agradecimento. Você fala, nossa, graças a Deus que existem médicos tão maravilhosos e capacitados, graças a Deus que existem esses procedimentos que ajudam tantas mulheres, tantos casais, tanta gente por aí. E aí você faz todo o processo, e aí vem aquela alegria do positivo, porque você fica 10 dias, assim, se corroendo, Sim. né? E ansiedade, Não, tudo. é ansiedade. E eu fiz certinho os 10 dias, eu não fiz exame de farmácia nenhum. Nossa, porque eu resistiu. Resisti. E eu falei assim, vou trabalhar o meu psicológico. A minha psicóloga estava ali levantando bandeirinha branca para mim, falando, olha, preciso que você se acalme. Até porque é um processo que você precisa estar calma também para o seu corpo receber. E aí, infelizmente, veio positivo, com 3, 4, 5 semanas, com 7 semanas eu estava trabalhando e eu senti algo escorrer. E naquele momento eu só rezei para Deus. Eu não sabia o que era e eu só rezei para Deus. Pensei que não seja o que eu estou pensando que é. Uhum. Porque esse que é o problema. Quando você lê demais, quando você pesquisa demais, quando você indaga demais o seu médico, você sabe algumas coisas que podem acontecer. E a minha médica sempre foi muito clara comigo. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que nós queremos que aconteça, que ela fala, eu quero tirar a criança
de dentro de você entregar no seu colo. Ela falou, essa é a minha meta, mas pode acontecer várias coisas. E aí eu liguei para minha esposa, ela estava trabalhando, veio para casa, questão de segundos, acho que eu nem sei como ela chegou tão rápido. E aí eu fui até o hospital e a maternidade, se viu que realmente eu estava no início de descolamento, aí pode ser um início de aborto, e aí você recebe a grande indagação que o próprio médico fala, eu não posso fazer nada, eu não tenho remédio para segurar. Reza, se agarra a Deus, se agarra à sua religião, se agarra ao que você acredita, porque isso é uma coisa que ainda a medicina não tem uma cola, que vai lá, dá uma coladinha e fala, agora ele vai figurar. E aí eu voltei para casa, que eles indicam voltar para casa, fazer repouso, e quando foi de madrugada, eu acordei sem nenhum sintoma que eu estava sentindo de gravidez. Então eu tinha seios doendo demais o tempo inteiro, eu tinha dentro de mim uma certeza do que eu tô grávida, e tem alguns sintominhas que você adquire, né, que acho que é da própria gravidez. E naquele momento eu acordei, era umas 2 da manhã. Você não tinha não sentia mais nada. Nada, assim. A dor no seio, que era constante para mim, eu já estava quase 1 mês, porque quando você começa a tomar hormônio antes da implantação, já começa a aparecer esses sintomas. E eu não senti mais nada. E ali eu acordei a minha esposa e falei, vamos pro hospital, porque infelizmente eu não tenho mais bebê. Ela, não, como pode? Eu falei, vamos para o hospital. E aí foi onde, quando eu cheguei, se fez o exame de novo. E aí o médico viu que não tinha mais... Batimento. Não tinha nem, ele não tinha nem mais saco de gestação, porque ele não tinha ainda visto o embrião. Era tão novinho ainda, né, que não tinha dado para perceber. E ali o meu mundo abriu. Meu mundo abriu de um jeito, porque... Quando que foi? Foi em março do ano passado, fazia 1 ano. E ali o meu mundo abriu. Porque é um sentimento que só quem passa entende. Eu acho que, por mais que você converse com um amigo, um familiar, alguma coisa, mas é ali, é no seu íntimo. É um sonho que se tem, sabe? Você compra aquela primeira roupinha quando você descobre que está grávida, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Sim. E aí foi esse processo de você ter a resiliência de olhar e pensar, bom, eu vou de novo. Eu ainda tenho embrião, meu sonho não morreu. E nesse momento ele foi paralisado por algo que eu não precisava entender naquele momento. Por mais que eu brinco assim, eu brigava com Deus e o mundo. Por quê? Porque comigo? Eu sou nova. Eu tenho chances grandes, porque você escuta isso muito tempo. Se você faz antes dos 35 anos, o doutor pode falar, qualquer médico fala, né? Antes dos 35 anos, imagina, sua chance é maravilhosa. Os seus óvulos são novos. O material genético que você comprou, que adquiriu, é de alguém geneticamente saudável, de alguém geneticamente bom. Então você tem toda aquela expectativa criada naquele momento. E aí, de repente, o seu mundo se abre e você se vê naquele impasse. Vou recuar? Vou seguir? Vou esperar? E aí você tem esse processo de resiliência e de muita conversa. E também, né, acho que mais um momento em que a gente vê, né, da sua história, tantas coisas importantes que a gente tem para informar. Acho que, né, vamos falar depois um pouco sobre a fertilização in vitro propriamente dito, a formação do embrião, a seleção deles, mas isso que você acabou de falar agora, né? Eu fiz o preparo do endométrio, tinha muitos hormônios ou não tinha, existem nuances, existem situações que para determinadas pessoas são de uma maneira, outras pessoas é de outra maneira, mas você engravidou e eu pesco algumas coisas interessantes, né? A tua médica dizendo, olha, nós estamos fazendo a transferência, né? A tua sensação do momento, vai dar tudo certo, e o que eu quero é que daqui a pouco você tenha o filho. E, né, hoje acho que teve 2 ou 3 transferências que eu fiz hoje de manhã, faz 25, eu brinco, você falou que faz 20 anos, que acho que eu mesmo coloquei no currículo, isso é negação, que já tá batendo, ano que vem eu tenho a minha festa de 25 anos. Mas, enfim, e quando eu olho para o lado, no momento da transferência, Mari, porque a gente está no local, sentado, aquela sala fica num ambiente com uma luz diferente,
Tem paciente que pede para colocar alguma música ou não, cada paciente lida de um jeito, a paciente vê o que está acontecendo, né? O embrião que vai estar lá no laboratório, que vai ser carregado. Todas as vezes eu penso assim, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui agora. Porque é um momento muito mágico, é o momento do tratamento. Todo tratamento é importante. Do acolhimento da menina que atendeu o telefone seu pela primeira vez, até aquele momento, tudo isso é super importante, mas aquele momento é muito mágico. E a tua médica dizendo para você, olha, a gente quer que tudo dê certo, mas coisas podem acontecer. E a gente sabe que mesmo numa gestação de uma paciente jovem, existe a chance de 20% de abortamento. Isso não é para normalizar. A pior coisa que você pode falar para uma mulher que perdeu, isso é normal. Não. Quase todo mundo Quase passa todo por mundo. isso. Não, isso não é normal. Isso é uma dor de uma você perda. Ainda é nova. É dor de uma perda. Dor de uma perda do filho que quase já tinha nome. Ou muitas vezes já tinha. Né? Então, mas é importante se saber que isso não é o fim da jornada. Então, isso acontece, é doído, 20% das vezes pode acontecer, mas na próxima 80% de chance que não vai acontecer. E a pior coisa que a gente faz nessa hora é pela dor e por tudo, e às vezes até por esse não entendimento das pessoas em relação a gente, se perder. Deixar um tempo passar, ela super engajada, teve 1 ano entre a perda e agora. Olha como o tempo acaba passando, né? Então, e aí são vários motivos, as pessoas têm seus problemas pessoais, as suas dinâmicas, as coisas para se resolver. Então é muito importante falar isso. A perda gestacional é um momento de luto que tem que ser vivido, mas o luto existe e ele deve ser ultrapassado, e você tem uma grande chance no futuro de que isso não aconteça de novo. E a resiliência, a dedicação que ela mostra, né? Sim. É o segredo de onde a gente quer chegar lá na frente. Então, eu queria falar muito sobre isso. Sim, o aborto que acontece, acho que é interessante falar também, pode acontecer por motivos do próprio embrião, entre aspas, uma seleção da natureza de um embrião que teve alguma divisão celular que não foi bem. E o aborto que acontece pode acontecer por conta de uma situação da receptividade do útero, tanto porque a camada que recebe o embrião pode ter algum problema, uma inflamação, que se chama endometrite, quanto pelo músculo que envolve essa camada, que é o miométrio, tem uma doença que se chama adenomiose, que tem que ser tratado, quanto por motivos imunológicos que podem dificultar esse desenvolvimento. Então, tudo isso é olhado com muito carinho, muito cuidado nessas pacientes que precisam de tanta assistência assim. E pacientes que tiveram suas perdas também têm que depois ir atrás disso, né? No mundo da fertilização in vitro, a maior parte das vezes a gente tenta olhar para quase tudo antes. E se não vai olhar, conversa com o paciente. Olha, a maior parte das pessoas não precisa deste olhar. Vamos fazer isso juntos ou não? A gente divide essa responsabilidade. Mas na paciente que engravida em casa, sofre toda essa dor sem ter todas as informações que a Cláudia tinha. Sim. E aí os mitos aparecem, por isso é legal a gente conversar sobre Não, isso. E no meu caso também tinha diferente, porque eu fiz todo... quando eu recebi os embriões, a minha médica falou também sobre as análises genéticas. E ela fala... Eu falo que ela é fantástica, assim, de clara. Ela, olha, você tem 30 anos, colheu com 31, então os seus embriões têm a idade dos 31. Mas a análise genética, ela é para pessoas acima de 37, 38, 40. Mas que tal fazer? Porque a gente diminui as chances de você colocar um embrião aneuploide, depois o doutor pode explicar sobre a aneuploidia, euploidia. Você pode diminuir, aí você pode não ter esse aborto, que seria algo, ou até uma falha de implantação do embrião, ele nem chegar a implantar. E aí eu fiz todos os exames. E aí você faz todos os exames, e aí você fala, agora tá tudo certo. Achei o embrião euploide, até porque o que eu volto a falar são custos. Não são exames baratos. São exames que você tem, assim, que despender desse custo para você ter uma certeza. E aí, quando eu coloquei que eu abortei, mas eu abortei um embrião euploide. E aí a minha médica falou, nossa, mas é 5% de chance de você abortar um embrião euploide. Aí você volta àquela estaca. Será que eu fiz alguma coisa de errado?
Porque você se culpa. Eu falo, eu me culpei muito. Será que eu tomei algum remédio errado? Será que eu subi uma escada? Será que eu sentei de uma... Assim, você começa a procurar respostas. E que não tem respostas. Mas você começa a procurar essa resposta por esse luto que eu acabei vivendo. E no meu caso, assim, foi um luto... O doutor falou, você esperou, né, esse ano. Depois que eu perdi uma das pessoas que mais queria ser avô. Meu pai faleceu. Então, eu abortei em março, mais ou menos. Meu pai veio a falecer no início de maio. Sinto muito. E aí você vem com aquela coisa. E ele falava muito. Quando que eu vou ser vô? Quando que eu vou levar para lavar carro? Porque o sonho dele era ser vô de menino, né? Porque tem aquela coisa. Eu tenho uma filha mulher, a única filha. Quando que eu vou levar carro? Quando que eu vou fazer isso? E eu só falava, calma, pai. E eu já grávida, sabendo que eu já estava grávida, não contei para ninguém, porque eu queria fazer a surpresa. E aí ele fica doente. E aí eu passo por todo um processo de perda do bebê, meu pai doente. E aí você começa a pensar, não era para ser. Eu passei por muita coisa, às vezes você não consegue passar por tanta coisa. E aí, depois disso, do meu pai falecer, a minha esposa perde a irmã de câncer. Nossa. Coisa no mês seguinte. E Tudo ao mesmo tempo. E no outro mês, a minha madrinha, minha tia maravilhosa, vem a falecer. Nossa. Que era outra que estava empolgadíssima, que seria a tia-avó. Que coisa. E ela me ligando e falava assim, olha, vem aqui em casa que eu fiz um casaquinho. Vem aqui em casa que eu fiz a calça. Vem aqui em casa. E sendo que eu não cheguei a contar para ela que eu estava grávida. Mas ela sabia do tipo processo e ela falava, já vou fazer uma coisa, vou fazer outra, vou fazer... E aí você perde. Aí eu falo, esse meu luto foi muito maior. Sim. Porque eu tive o luto de um filho que eu não tive. Mas que eu tive, porque ele esteve comigo por 6 semanas, 7 semanas. E aí vem pai, vem tia, vem uma série de coisas que você precisa parar. E você precisa recalcular a rota. Com toda certeza. Você precisa recalcular. E como é que você conseguiu fazer essa virada de chave, assim? Porque hoje, isso é muito recente. Todas essas dores, essas perdas, elas aconteceram agora. Há pouco tempo. E o que eu vejo é uma mulher firme na minha frente, conseguindo falar. Não tem como você conseguir falar se você não tiver passado por uma resiliência, uma presença na sua vida, algo diferente, algo que tenha te feito ressignificar. Se você falaria de uma outra forma. Sim. Ou você não conseguiria falar. Por um tempo eu não consegui falar. Por muito tempo, acho. Por uns 6 meses eu não conseguia falar, eu conseguia chorar. Mas eu comecei a entender. Psicóloga, minha psicóloga maravilhosa também, conversa comigo muito. A minha esposa é fantástica. Ela fala, eu tenho a dor, eu passei por essa dor, mas a dor que você está passando é maior. Então, e ela é acolhida. Então, ela foi a minha acolhida. Eu tinha ali alguém que eu podia chorar, que eu podia falar, e agora? A gente não vai ter filho? E agora? O que eu vou fazer? E além de uma mãe magnífica. Eu falo que a minha mãe é meu porto seguro, são minhas 2 pernas, porque ela fala pra mim, vai com medo mesmo. Medo a gente tem. Medo sempre, o ser humano sempre vai ter medo. Mas vai. Porque você nunca vai conseguir ter a certeza que vai acontecer se você não tentar. Você não consegue ultrapassar seu medo se você não encará-lo. Se você não encará-lo. E aí é muita leitura, é muita conversa em fórum como o seu, em comunidade como o seu, que é maravilhoso. Você entra no YouTube, você vê uma psicóloga falando sobre isso, você vê um médico. É uma busca, né? É uma busca. E é uma busca constante. Eu falo que eu sou muito curiosa. E sempre fui muito curiosa com tudo. E aí eu brinco, eu falo, vou fazer medicina e me especializar. Hoje meu sonho é fazer psicologia. Eu falei, eu vou fazer psicologia para ajudar pessoas assim. Porque falta alguém para acolher. Falta alguém para falar, olha, vai dar certo. Não deu agora, não deu nesse momento.
por coisas que às vezes não é nem do nosso entendimento, é um entendimento maior, é um entendimento É o que é foge divino. do nosso controle. É o que foge do Isso. nosso controle. A gente, na maioria das vezes, né, nós seres humanos queremos e achamos que a gente tem controle. Não tem nada. Eu faço, eu aconteço, vai ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e o que quer que a gente acredite, né? Cada um dá um nome. Eu acredito em Deus e falo de Deus com a boca cheia, assim, porque para mim ele rege e eu não consigo vê-lo, eu não consigo tocá-lo, mas eu consigo sentir. E como o sentimento é uma coisa que está dentro da gente, eu acredito que Deus nada mais é do que nós mesmos. Sim. É a minha conversa comigo mesmo. É a abertura que você dá para si mesma em buscar. Então, você só conseguiu chegar aonde você está agora, falando sobre o assunto e aceitando, porque você se abriu, enquanto muita gente se fecha. Sim. E aí essa parte emocional que não é bem trabalhada, em algum momento ela vai gritar, porque a gente não vai conseguir fugir da nossa história. Tem muita gente que não consegue falar. Eu, graças a Deus, eu acredito muito em Deus. E hoje eu tenho um entendimento do tipo, algumas perdas precisavam ser feitas. A missão deles provavelmente acabou. Provavelmente não, acabou e ele recolheu. Será que se eu realmente tivesse vingado essa gravidez, eu conseguiria passar psicologicamente bem por esse momento que eu tanto quero, né? Por esse momento que eu tanto sonho? Como que será que ia ser feito? O tempo te trouxe essas respostas. Exato. Eu acho que o tempo me trouxe isso, de respirar, de acalmar e falar, tem coisas que não é do seu controle. A minha médica, ela fala muito isso. Ela fala, nós somos 3 pilares. Sou eu como médica, que vou colocar ali aquele embriãozinho que eu estou te preparando, estou fazendo. É você como paciente, como tentante, você vai tomar remédio, você vai tomar alimentação, você vai tomar água. Cada um fazendo a sua parte. E a outra parte é Deus. Você entrega. Você entrega. Ela falou, eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua. Mas Deus vai fazer a parte dele. Porque a reprodução humana, os médicos conseguiram estudar, eles sabem estudar, mas tem aquela químicazinha ali que não tem explicação. Não tem explicação. Tem duas situações interessantes para comentar sobre isso, né? A primeira é o médico sendo técnico, né? E o médico sendo técnico é isso. O caminho que a gente traçou daqui para frente, então você teve lá atrás a indicação da fertilização in vitro, se escolhe uma determinada medicação para estimular a ovulação, se faz alguns ultrassons para saber o melhor momento para a coleta de óvulos, se discute, no caso dela foi mais em cima, mas ou em cima ou antecipadamente, eu vou só congelar os óvulos, nós vamos usar um banco de sêmen daqui ou dali, ou o sêmen vai ser do seu parceiro, enfim, você vai alinhando, você desenha o teu projeto, você caminha durante o seu projeto e sempre tem stop, tem aqui e tem aqui, vamos fazer a melhor escolha. Então, tecnicamente, a gente tem que levar você nesse caminho, ajudar vocês a passarem por isso. Vocês foram para uma transferência embrionária, se escolhe, poxa, né, eu já tenho meu embrião selecionado aqui, ele foi estudado morfologicamente só, ele foi estudado pela parte cromossômica também ou não, se discutiu, vamos colocar um, vamos colocar 2, vamos colocar um porque é mais seguro, selecionamos o melhor embrião, esse embrião é um cara que tem potencial de 60%, 70% de sucesso, ele se implantou, espero que nada aconteça agora, e aconteceu a perda. Tecnicamente, a gente reajusta, né? Olha, essa perda aconteceu, nós fizemos todas as pesquisas, vamos repetir algumas coisas? Ou vamos olhar para essa pesquisa que a gente não precisou fazer previamente? Então, é muito importante conhecer tudo do jeito que você conhece, é muito importante se informar adequadamente e compartilhar com o teu médico, né, essas escolhas que vão acontecendo durante sua jornada. Então tá tudo bonito, né? Parece tecnicamente a gente consegue fazer as escolhas adequadas para levar a gente para o melhor caminho, fala-se as chances, vamos em frente. Então esse é o lado técnico de João Dias. E aí tem lado das histórias da vida, né? Que nem você falou, tem coisa que a gente não consegue entender o porquê que aquilo aconteceu de uma maneira.
Acho que eu já conversei com você uma vez sobre essa situação. Eu, como médico, fazendo o tratamento de uma paciente, umas 4 ou 5 fertilizações in vitro. Ela tinha óvulos, hora de pior qualidade, hora de melhor qualidade. Dessas 4 ou 5 fertilizações, teve embriões em 2 ou 3, não teve. Fizemos as transferências, teve uma perda, não formava bons embriões. Enfim, chegou-se o momento dessa jornada. Ela, acho que estava naquele momento com uns 42 anos de idade, 43. Discutimos sobre receber óvulos doados. Foi difícil essa conversa com ela. Demorou para ela conseguir voltar a ter essa conversa. Ela teve. Fizemos uma nova fertilização utilizando doação de óvulos. Ela conseguiu formar os bons embriões. Tudo pronto para transferência. E a gente precisava fazer um determinado exame. Eu tinha uma situação específica lá que precisava de um checklist. E eu deixei passar eu, João, médico dela, deixei passar o momento correto do checklist. E eu liguei para minha paciente e falei, paciente, puxa vida, eu falei aqui com você. Eu deveria ter checado isso aqui um pouco antes e perdi o momento. Não vamos fazer a transferência agora. Vamos deixar para um próximo mês. Me desculpa, somos humanos, né? Seus médicos podem errar. Falei sobre isso com ela. Falei, não, João, acontece, tudo bem. Não estava no momento bom agora também, vamos deixar para depois. Mari, isso foi numa quinta-feira. No sábado, o pai dessa paciente internou. No domingo ou no sábado, ele teve o diagnóstico de uma doença, de um tumor, uma leucemia. Super grave, e que o tratamento era um transplante de medula óssea. Sabe quem foi a única pessoa compatível para fazer a doação da medula para ele? A filha dele. Que se estivesse grávida, não poderia fazer isso. Então, ponto. Da basta. onde vem a explicação? Não tem. Então, Não isso tem. isso é entregar e confiar. É isso aí, é o bonito da vida. E você não vai acreditar, porque você contou, quando a gente fez o workshop ano passado, em 2024, você contou essa história, eu fiquei super impactada com essa história, porque com toda certeza ela criou uma expectativa de colocar o embrião e tal, mas não dá para colocar, teve, né, e você também deve, imagino que você é super Caxias, deve ter se sentido culpado, como que acontece isso? E naquele momento vocês não tiveram a resposta, né, nenhum nem outro, ela deve ter questionado, você também deve ter se questionado, e aí acontece isso. Eu lembro quando você contou no nosso workshop do Basta Sentir, e a hora que a Cláudia estava falando, eu pensei assim, será que eu peço pro Dr. João contar aquela história? Falei, não, mas eu não vou contar, porque no momento do workshop a gente não filma, a gente não fala, porque é muito emocionante, as pessoas estão ali se revelando, estão ali, às vezes elas não querem, né, naquele momento dividir com todo mundo, então é um momento de privacidade ali. E eu pensei nisso, eu falei, não, ele contou isso lá. Mas a hora que eu pensei isso, eu falei assim, não vou perguntar. Você começa a história. Transmissão de pensamento. Mas por quê? Porque a história precisa ser dividida, porque muita coisa a gente não vai ter a resposta. Não tem. O tempo vai nos dar a resposta se a gente perguntar, se a gente estiver aberto a saber e a entender. E querer ouvir, né? Querer ouvir. E graças a Deus, só para finalizar a história, 2 meses depois ela estava grávida. E o pai ficou bem. E o pai ficou curado. Olha isso. Então, eu tenho uma... Na verdade, eu acho que eu passei por isso e volto a falar. Eu sempre busquei muita informação. Eu me classifico como uma pessoa antenada, que lê, que estuda, né? E quando eu fiz 32 anos, o meu médico falava para mim assim, Mariana, você, pelas nossas conversas, você não tá com cara de quem vai querer engravidar agora não, porque todas as consultas você fala para mim, porque agora eu vou fazer, vou acontecer, eu tenho um projeto, porque sempre vai ter um projeto, né?
eu tenho um projeto. E ele me perguntava assim, e o planejamento para ser mãe? E eu, não, depois eu penso nisso, porque antes disso eu quero gravar um disco, eu quero fazer a outra novela, eu tenho um filme, eu quero lançar um livro. E eu quero rodar depois o Brasil, dando autógrafo no meu livro. E ele, tá bom, mas eu não, nós vamos conversar isso em outro momento. Ele falou, então tá bom, não tem problema ser em outro momento. Mas então eu acho que você deva congelar os seus óvulos, porque você já está com 32 anos, então vamos congelar? Imagina, meus exames estão ótimos, eu faço check-up todo ano, eu tô ótima. Cuido, corro, tenho uma alimentação saudável. Minha alimentação é saudável, eu não tenho vícios, eu faço esporte todos os dias. Estresse, não tem jeito de fugir, mas faço análise, tá tudo certo. A hora que eu quiser engravidar, eu vou engravidar. E ele insistia. E eu ia nele de 6 em 6 meses. E além dele ser meu médico também, ele é um grande amigo. E ele insistindo, insistindo. E eu, nada. Não dei muita bola. Moral da história. Com 35 anos, veio a pandemia. Falei, agora eu me sinto preparada, porque eu pausei. Pausei. Tenho nada para fazer por aqui. Deixa eu ver o que eu Ela vou fazer quer fazer agora. na pandemia, né? Cadê os projetos? Falei, vou engravidar, já estou com 35 anos, vou engravidar. E sofri o aborto espontâneo. E comecei a pesquisa do porquê que, na minha cabeça estava tudo perfeito, porquê que eu sofri aquele aborto. E após isso, ele volta a dizer, vai congelar, procura uma clínica de reprodução, você precisa congelar os seus óvulos. E o meu pensamento era, eu ainda sou nova, porque eu não tinha essa informação. E outro dia mesmo ele me contou que ele orientou uma paciente dele, que ele sabe que está num processo de ainda muito uma busca profissional e que ela está fazendo doutorado e que daqui a pouco e que isso ainda vai se estender e que com certeza ela não seria mãe nos próximos 10 anos. Então ele orientou, ligou para uma clínica da confiança dele, ela foi para essa clínica, fizeram os exames dela na clínica, ela tem 20 e poucos anos, 26 anos, 28 anos. E não pretendia até os 38 engravidar. E ele falou, já vamos coletar esses óvulos que vão estar bonitinhos ali. E o pessoal da clínica falou para ela que não, que ela estava muito nova. E ele ligou lá de novo e falou assim, eu não perguntei se ela estava nova. Eu quero que vocês façam isso porque eu sei que vai chegar lá na frente, ela vai passar pelo que muitas passam. E se você hoje tem uma paciente que está com 20 e poucos anos e você percebe isso, porque a gente foi condicionada, né, e criadas você precisa se prevenir para não engravidar. Né? Esse era o pensamento, nunca foi você precisa organizar. Você pensa, eu vou ao ginecologista para pensar na minha pílula. É isso. Quando exato. você está, né, nesse momento dos 20 aos 30 anos, é o que você pensa na pílula, no dia, o que quer que seja. Sabe, Mari, tem duas situações aqui para a gente colocar. Do ponto de vista populacional, a maior parte das pessoas vai ter a sua gestação lá na frente, né? Se a gente pensar que 80% das pessoas que vão tentar engravidar até os 35 anos vão conseguir, se for dos 35 até os 40 anos, esse percentual vai diminuir, mas então até os 35 anos, a maior parte das pessoas que tentar vai conseguir. Então, populacionalmente, seria quase impossível que todo mundo congelasse seus óvulos, né, numericamente falando, custos falando. Então, é por isso que muitos ginecologistas e muitos guidelines, muitos manuscritos, papéis de medicina baseada em evidência falam, não precisa todo mundo fazer isso. Então, isso é populacional. Populacionalmente, dos 30 aos 35 anos é o momento ideal para ter essa conversa, tá? Então, isso é populacionalmente. Agora, individualmente. João, eu tenho 28 anos, eu tenho um projeto X, P, T, O da minha vida, estou sem um relacionamento,
e só penso em ter uma gestação, sei lá quando. É ruim, é pior para mim deixar o óvulo congelado aos 28. É melhor eu deixar para congelar só aos 34, porque dos 28 até os 34 ele vai perder a qualidade? Não. Então, para essa pessoa que tem isso muito claro, é óbvio que vale a pena congelar antes. Quanto mais cedo, melhor. Para a Cláudia, se ela não tivesse num relacionamento naquele momento, é óbvio que aos 30, aos 25 anos, é bom para ela congelar óvulos, porque quando ela fosse tentar engravidar, ela precisaria de uma técnica de reprodução assistida. Então, populacionalmente, eu entendo a recomendação de que dos 30 aos 35 anos é o melhor momento para você olhar para isso, já que a maior parte das pessoas não volta para descongelar os seus óvulos. Isso é um dado muito interessante. 35 a 40% no máximo das pessoas vão voltar. A maior parte vai acabar engravidando naturalmente e não vai precisar. Que bom. Que bom, né? Individualmente, essa conversa tem que ser muito transparente. Quais são suas aspirações? Quantos filhos você quer ter? Quando você pretende engravidar pela primeira vez? Qual é a sua orientação sexual? É tanta coisa que você tem que pensar em conjunto aqui para você dar o drive da história, que eu concordo com o gineco, imagino que seja o Duarte, fala assim, não, o que eu estou vendo dessa minha paciente aqui, ela merece seu congelamento, ela tem que conversar com isso e vai fazer. E tem que fazer mesmo, tem que fazer claramente isso. E é isso, é você olhar para o caso individualmente. E sabe, Mari, outra coisa, a vida dá voltas. Congelamento de óvulos é uma conversa de autonomia. Autonomia. Eu quero utilizar, eu os tenho. Eu não quero utilizar, eles estão lá. Eu poderei querer no futuro. Meu relacionamento está tudo bem. Ninguém quer que nenhum relacionamento no mundo acabe, mas eles acabam. Eu tenho 2 filhos, eu tive meus filhos dos 32, 36 anos de idade, eu estou com 43 anos de idade. Pode ser que eu esteja num novo relacionamento. Se a mulher congelou seus óvulos com os 30, ela tem autonomia. Então, eu falo que o congelamento de óvulos é a segunda revolução sexual feminina. A primeira foi ela poder escolher, eu não quero engravidar agora. Ninguém sabia o preço que ela ia pagar por isso, que o tempo acabaria impactando negativamente, mas essa foi a segunda. E o que a gente tem que fazer é brigar para que isso seja mais e mais acessível, para que mais pessoas possam ter essa autonomia. É isso. E isso, assim, é algo que eu tenho muita vontade de fazer, de fazer com que as mulheres tenham essa possibilidade, sabe? A maior parte delas, porque é como a Cláudia disse, eu também digo, Dr. João, que trabalha com isso, sabe? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Um equipamento, o valor de cada equipamento, e você ter uma clínica com a responsabilidade dessa entrega, né? Sim. Porque, com toda certeza, ele é o projeto mais importante da vida de uma mulher. Ele é o projeto mais importante da vida de uma família. Sim. Né? Então, quem está por trás disso, fazendo com que isso aconteça, tem uma responsabilidade muito grande. E realmente é um tratamento com custo muito alto. Então, tentar ao máximo levar para as pessoas. E você citou a ovodoação, né? Sim. Hoje tem projetos sobre a ovodoação. Como é que funciona? No Brasil, né, a doação de óvulos, ou a ovodoação, ou a doação de espermatozoides, ela não pode ter fins lucrativos. O que isso quer dizer? As clínicas não podem oferecer uma recompensa financeira para uma mulher para que ela deixe de doar, né, venda seus óvulos para que alguma pessoa que precise utilize. Então, a doação de óvulos hoje, ela é altruísta ou ela é o que a gente chama de compartilhado. O que isso quer dizer? Imagine que a Cláudia quisesse engravidar e ela tem menos do que 35 anos e ela tem uma boa reserva ovariana, mas ela vai tentar fazer um tratamento e ela não consegue custear o seu tratamento. As clínicas podem oferecer para a Cláudia um tratamento com menores custos,
e a Cláudia doaria uma parte dos óvulos para uma terceira pessoa com anonimato, e essa terceira pessoa acaba ajudando no tratamento da Cláudia. E aí tem uma outra coisa linda, né? Tem alguém ajudando alguém que está ajudando aquela lá sem elas nem se conhecerem. Olha que história que está por trás disso, né? Então esse é um jeito, essa corrente. Esse é um jeito, e a outra maneira são pessoas que falam assim, não, eu quero doar óvulos para ajudar, né? O que as clínicas tentam fazer hoje em dia também? Facilitar um projeto de congelamento de óvulos para quem não tenha essas condições financeiras, proporcionando um congelamento adequado, com técnica adequada, com resultados adequados, e essa pessoa, por ser jovem e provavelmente ter uma boa quantidade de óvulos, poder também doar uma parte de óvulos que vai ajudar uma terceira pessoa. Então a Cláudia falou uma coisa muito interessante, chegou no meu colo, aos 29 anos, a seguinte situação: você tem que congelar seus óvulos. Mas aos 29 anos, quase ninguém está preparado financeiramente para gastar 20 mil reais, não sei quanto, para congelar seus óvulos. Então, é muito legal essa possibilidade de você oferecer um tratamento que tenha um custo mínimo, eventualmente quase praticamente nulo, em troca de doação de óvulos que vai ajudar pessoas que precisam disso. Então, é uma outra coisa muito legal que pode acontecer e que progressivamente vem acontecendo dentro das clínicas. Sim. E quem que precisa de óvulos doados? Acho que aproveitando a conversa, né? Então, muitas mulheres tiveram câncer, por exemplo. E o tratamento do câncer, Mari, dependendo do tipo de quimioterápico que vai ser utilizado, pode levar a 80% de chance da mulher entrar na menopausa antes da hora. Então, uma das principais causas de menopausa precoce, que foi o começo da nossa conversa, é algum tipo de tratamento que é tóxico para os ovários. Sim. Câncer é um grande exemplo deles. Outras mulheres vão precisar receber óvulos doados por ter tido falência ovariana precoce, sem saber direito o motivo disso. É uma outra situação. A terceira possibilidade, existe uma doença que é a endometriose, que quando ela compromete os ovários, formam-se cistos dentro dos ovários que diminuem a reserva ovariana da paciente. E essa diminuição da reserva ovariana, da quantidade de óvulos, se for muito intensa, também vai merecer um tratamento com recepção de óvulos, né, com doação de óvulos. Então, tem várias situações que merecem tratamento com doação de óvulos. Isso é um tratamento absolutamente lícito, controlado, correto no nosso país. E é um tratamento muito legal, que tem essas nuances, como a que eu disse agora há pouco, da corrente das pessoas se ajudando, que eu acho uma coisa muito bonita. Nossa, muito bonito. E você ter essa virada de chave também não deve ser fácil, né? Não. Não é. É um processo. Mas como tudo na vida, né? As situações vão se apresentando pra gente, e aquilo que eu falei, o médico, eu vou fazer um parênteses, é muito legal o que você disse, Cláudia, porque você falou assim, eu descobri uma situação com a minha ginecologista e fui procurar um profissional da área. E essa pessoa, né, esse profissional da área é aquela pessoa que te dá a mão, né, te dá o braço e te carrega. Então, além de toda a tecnologia que a clínica de reprodução assistida tem que ter, além de todo o controle biológico, além de tudo que tem que acontecer lá dentro, você tem que estar cercada de profissionais que sejam humanos e que te acolham, né? Acolham. Nem sempre a gente como médico consegue ter acesso a você todos os momentos, mas uma equipe que também vai estar lá para estar junto com a história. Isso é muito legal você ter falado. Você só conseguiu passar bem por essa jornada toda porque você teve uma pessoa que te acompanhou. Sim. Que te falou, aqui deu ruim. Mas lembra que eu falei para você que se desse ruim aqui, a gente tinha aquele outro caminho juntos? Então isso é muito bonito. Isso é muito importante. É muito importante, esse olhar. E quando você consegue encontrar o combo, né? Porque no seu caso, você conseguiu essa rede toda de apoio. Né, e pensar que muitas não conseguem, não têm, passam por isso sozinhas. A gente vê isso o tempo todo dentro do Basta Sentir, de mulheres dizendo que pela primeira vez estão conseguindo falar sobre a sua história ali, que não dividem, que não tem com quem falar, porque não é apenas você
você ter pessoas ao seu lado, do seu núcleo familiar, de amigos, sua roda de amigos. Não, porque a pessoa que você vai dividir, ela precisa te entender, e para ela te entender, normalmente ela tem que ter passado pelo que você passou. Ela precisa ouvir, e é muito difícil. Eu falo que, né, novamente eu falo, eu sou afortunada de ter, mas é complicado. Eu já passei por casos de eu querer conversar com um amigo, com uma amiga, e o assunto para ele é muito chato, para ela é muito chato, porque ela fala, ai, você é nova, ai, esse assunto de novo, sabe? E aí você fala, não, mas eu preciso falar. Sim. Eu preciso colocar a minha dor para fora, eu preciso colocar o meu luto para fora. Às vezes você só quer falar, e tem muitas pessoas que não conseguem ter essa receptividade. Apenas a pessoa parar ali e te escutar. Eu acho que é muito isso. E foi o que eu encontrei quando eu encontrei a clínica e a minha médica. Ela parou tudo que ela estava fazendo, ela me olhou e ela falou, o que eu posso fazer? Aonde eu posso te ajudar? Temos esse caminho, temos o caminho A, temos o caminho B, temos o caminho C. Ela te deu possibilidades. Ela te abre um leque, porque não é só a FIV, tem inseminação, tem ovorecepção, tem compra de material genético, é nacional, é internacional. É um mundo. É outro mundo. Que você fala, oi, aonde eu estava? É o mundo da FIV. É o mundo da FIV. Vamos aproveitar esse parênteses para falar, porque esse podcast é sobre FIV também, né? Então, posso dar um passo atrás para falar isso? Então, né, a gente tem as pessoas que têm dificuldade para engravidar, teoricamente 20% das pessoas vão ter dificuldade para engravidar. E tem outras pessoas que precisam da ajuda da reprodução assistida para fazer sua família. Né? Casais homoafetivos, produções independentes, e os casais que estão tentando regularmente sem sucesso. Vai existir uma pesquisa que seu médico vai fazer, vai existir o olhar para sua reserva de óvulos, vai existir o olhar do porquê que se você está tentando você não consegue, se chega a um bom diagnóstico. Primeira informação importante, a FIV não é o único caminho. A FIV não é o único caminho, ele é uma das tecnologias, uma das técnicas, um dos tratamentos que a gente tem. Eu sempre falo que tem 5 pilares para a gente olhar para a fertilidade, para a gente cuidar da fertilidade daquelas pessoas. O primeiro pilar é o pilar dos cuidados com a qualidade de vida. Sono adequado. Você sabia que quem dorme mal tem mais chance de ter baixa reserva ovariana? Quem dorme mal tem mais chance de responder mal à estimulação da ovulação, com aquele monte de remédio. Segundo, né, olha para o sono, olha para a alimentação, para a atividade física, estresse. Tá? Então, isso tudo é um combo que faz bem para o cérebro, faz bem para a pele, faz bem para o coração e vai fazer bem para os seus gametas também. Segundo pilar, às vezes o médico precisa fazer algum tipo de tratamento clínico. Um casal está tentando engravidar e eu descubro que, olha, tem uma bactéria aqui. Eu vou tratar essa bactéria, vai melhorar o seu ambiente aqui e vocês vão conseguir uma gravidez. Não precisou de nada além de um antibiótico, por exemplo, de uma modulação hormonal. Sua tireoide não está funcionando tão bem assim. Por conta desse funcionamento da tireoide errado, você não está ovulando adequadamente. Arrumando isso aqui, a tua tireoide, você vai ovular melhor, vocês vão melhorar suas chances. Para o homem ou para a mulher. Então, primeiro pilar, cuidados da vida, né? Qualidade de vida, tratamentos clínicos. Alguns pacientes precisam do terceiro pilar, que são tratamentos cirúrgicos. Endometriose é grande exemplo disso. Às vezes você precisa operar a endometriose para melhorar a fertilidade. Às vezes tem que tirar um mioma que está lá atrapalhando a morfologia uterina. Um pólipo, o homem pode ter, às vezes, uma doença que chama-se varicocele, que tem que operar para você melhorar a fertilidade e dar chances naturais para aquele casal. Esse é o terceiro pilar. O quarto são as técnicas que a gente chama de reprodução assistida de baixa complexidade, que entra em 2 tratamentos. Coito programado, eu acho mais bonito falar relação sexual programada, e inseminação intrauterina. São tratamentos mais leves, ou seja, no coito programado, na relação sexual programada, a gente diagnosticou o problema da paciente, viu que ela não está ovulando adequadamente, e você vai lá e dá algum remédio, ou via oral, ou alguma injeção que vai fazer com que ela ovule no momento adequado. Você usa uma medicação para ela ovular na hora adequada e se pede para eles namorarem em casa. E isso vai restabelecer o momento adequado, dando chance para aqueles casais que têm indicação de se resolver com esse tipo de tratamento. Tem a inseminação intrauterina. Dá remédio,
vai ovular. Só que em vez de ovular em casa e namorar, às vezes o espermatozoide tem uma qualidade um pouquinho pior. Você pega o espermatozoide, separa os mais rapidinhos, joga lá dentro do útero, meio que impedimento, com o juiz roubado, né? Porque não vai no impedimento. Você joga em impedimento e esses espermatozoides vão lá se virar para fertilizar do jeito que a natureza funciona. Então esse é o quarto, os tratamentos de baixa complexidade. E tem o quinto, que são os tratamentos de alta complexidade. Aí entra falar de congelamento de óvulos, fertilização in vitro, que pode ser com o óvulo próprio ou com o óvulo doado. A fertilização in vitro pode ser com sêmen do parceiro ou com sêmen de doador. O sêmen de doador pode ser do banco nacional ou internacional. E dentro da fertilização in vitro com os óvulos doados, você pode ter a doadora que vem, os óvulos vêm de uma doação anônima ou de doação anônima de bancos de óvulos internacionais. Então, aí existe um leque enorme da história. Contextualizei que isso tudo existe, né? No caso da Cláudia, o que ela fez foi uma fertilização in vitro. Ela foi avaliada, os exames estavam adequados. A fertilização in vitro tem algumas fases. A primeira fase eu chamo a fase de preparo. Ela tem que estar usando vitaminas adequadamente, se alimentando bem, com sono bom, enfim, está com o ambiente bem preparado para passar por aquilo, a cabeça preparada para a jornada. A segunda fase do tratamento é a estimulação da ovulação. A estimulação da ovulação da fertilização in vitro, Mari, ela costuma acontecer com injeções subcutâneas que a paciente usa diariamente. 1 ou 2 injeções diariamente. Tem protocolos que são um pouco diferentes, mas são detalhes que o médico vai discutir isso com você. Tem umas que são só uma injeção, mas via de regra, injeção todos os dias. Vamos imaginar que a paciente menstruou e quer começar seu processo no dia 1º de março. Ela menstrua no dia 1º de março, no dia 1 ou 2 de março ela vai fazer um ultrassom, habitualmente lá na clínica. Se ela mora fora da cidade, ela faz na sua cidade, manda o laudo para o seu médico. Ele vê que está tudo bem para começar a fase 2 do tratamento, que é o estímulo da ovulação. A estimulação, Maria, demora 10 dias, 10 a 12. Durante esses 10 a 12 dias, a paciente tem que fazer normalmente uns 2 ou 3 ultrassons, que servem para ver os folículos que eram pequenininhos, crescendo, 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 para a gente saber quantos óvulos você vai ter. Tá do jeito que eu imaginava que ia ser pelos exames, então alinhar nossas expectativas, e para saber qual que é o dia que eu tenho que marcar a coleta de óvulos. Então, fase 2, 10 a 12 dias de estímulo da ovulação. Fase 3, a coleta de óvulos, que é feita numa sala de procedimentos, com a paciente sedada. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no Japão, se faz fertilização in vitro e quase todas as pacientes não são sedadas para fazer a coleta. Não. Juro. E aí? Normalmente eles têm um protocolo um pouco diferente, com menos remédio, menos óvulos. Tem uma história de um limiar de dor que é diferente na paciente oriental. Nossa, então vamos lá, vamos nossa. conversar. Do mesmo jeito que vamos fazer um ultrassom para ver que estão crescendo os folículos, vamos fazer ultrassom para tirar seus óvulozinhos agora. Então é interessante, né? Mas no Brasil Mas eles devem fazer um estímulo bem menor, é um estímulo né? menor. Tem particularidades da história. Mas aqui no nosso meio, quase no mundo todo, a coleta de óvulos é feita sob sedação. É um procedimento super seguro, com um anestesista ao lado da paciente. Tem pacientes que falam, eu gostaria que meu marido estivesse aqui junto. Tem pacientes que falam que eu gostaria que a minha parceira estivesse junto na sala, minha mãe. Então, esse é para ser um momento de tranquilidade para o paciente. É feita a sedação em 10, 15 minutos, a gente retira todos os óvulos. Como que a gente retira? Tem gente que acha que a gente vai por dentro do útero para retirar. A gente faz um ultrassom transvaginal. Na ponta do ultrassom tem uma agulhinha que faz um furinho na vagina. E da vagina para o ovário, sabe quando vocês pensam no desenho do útero? Não parece que o útero é um triângulozinho assim? As tubas ficam esticadinhas, o ovário fica aqui do canto e a vagina fica aqui embaixo. Não é assim, eu falo que Deus é legal. Deus fez o ovário ficar no máximo a 0,5 centímetro do fundo da vagina, então é super pertinho. Não tem essa distância. Não tem essa distância. Então você entra com a agulhinha lá no ovário e aspira todas as bolinhas pretas que tem lá, que são os folículos, você aspira para dentro de um tubinho que vai para o laboratório que identifica os óvulos. Identificaram, os óvulos são bons, vamos atrás do espermatozoide. No caso da Cláudia,
ela tinha já trazido sêmen de doador, essa amostra fica congelada, descongela e utiliza para fertilizar. Uma paciente que tem o seu marido, ele vai ejacular, por exemplo, naquele momento, e a gente vai separar os melhores espermatozoides e fertiliza. Aí os embriões vão passar, aí a gente vai entrar daí numa outra fase do tratamento, que é o desenvolvimento do embrião. Mais ou menos 5 a 7 dias se desenvolvendo. Tem local que ainda faz esse desenvolvimento só por 3. Mas a medicina reprodutiva atual deixa o embrião chegar lá na fase do 5º dia, que é o blastocisto, que a gente consegue entender o embrião que tem a maior chance, a maior viabilidade. Tem clínicas que vão ter tecnologia de monitorização desses embriões com o equipamento com inteligência artificial acoplada, tem outras que não importa. Vão passar os 5 dias, ao final dos 5 dias a gente vai selecionar o embrião. E esse embrião selecionado para transferência. E essa seleção pode acontecer de 2 maneiras. Ou porque a morfologia dele é o mais bonito, tem mais chance. Sim. Ou além do que é mais bonito e tem mais chance, você faz a tal da biópsia do embrião, que foi o que a Cláudia falou. Imagina que legal, gente. O óvulo não, no caso agora o embrião, ele é menor do que um fio de cabelo. Da espessura de um fio de cabelo. Então tem lá um embriologista que olha no microscópio, que coloca esse embrião num lugar, que coloca um raio laser na membrana desse embrião, que tira umas 5 células das 100 e poucas células que ele tem, e essas células vão ser enviadas para o teste genético. E aí esse teste genético, o cromossômico, demora uns dias para ficar pronto, enquanto isso o embrião fica congelado, esperando para no próximo mês ser colocado. E o último e grande finale é a colocação do embrião, que normalmente com teste genético acontece no próximo mês. Tem gente como a Cláudia que precisou tomar hormônios para preparar o útero, e tem gente que não precisa, que a gente vai e fala assim, eu vou imitar um ciclo natural seu aqui. E eu vou ver, você ovulou, e depois que você ovulou, depois de 5 dias eu vou lá e coloco o embrião. Colocação do embrião, né, você já passou por isso, Cláudia, é um momento super bonito, o paciente fica lá na posição ginecológica, isso é chato. Por causa da posição, é desagradável. Eu brinco que tem uma chatice a mais, é uma posição ginecológica, a bexiga cheia, né? Porque a gente tem que olhar. Porque a gente tem que olhar, a bexiga bem cheia nos ajuda a ver a posição perfeita em que você vai colocar o embrião no útero. Tem lá uma posição que a gente sabe que é a melhor. Aí você coloca o embrião naquela posição, demora 10, 15 minutos, mas é um momento mais bonito. E você vê aquela gotinha crescendo pela tela. Eu acho que lindo. aquilo Sério. Quando você vê a agulha entrando, e aí de repente ela fala, olha, tô colocando. E aí é uma gota de luz, é incrível. Eu falo que é muito Deus. É uma gota de luz que ela cresce, e aí ela tira a agulha e ela fala, tá lá. Aí você olha assim pra você e você fala, tá aqui. Gente, incrível. Que loucura, né? A gente, né, normalmente você vê na tela o que a embriologista está fazendo, você vê o embrião ao vivo nesse momento. Sim. Aspira o embrião para dentro do catéter, ela te dá. E o que é essa luz nessa gotinha? Na pontinha do catéter tem um pouquinho, uma camada, imagina um canudinho. Então você puxa para dentro do canudinho um pouquinho de líquido onde tem o embrião, que é o meio de cultura. Aí você aspira um pouquinho mais, só de um pouquinho de ar, lá daquele ambiente controlado, e depois mais uma gotinha de líquido. O ultrassom, quando vê um pontinho de ar, ele deixa branco. Então, o que você vê lá na hora é um guia que a gente aprendeu a fazer, que a hora que você deixa, você solta o meio de cultura com o embrião, você solta essa gotinha também de ar, e aí você vê lá o embrião meio que brilhando. É super bonito isso de ver. E é o guia, pra gente saber que a gente colocou no lugar certo. Tem os preguiçosos, isso é uma coisa interessante, porque a gente tira o catéter e a gente tem que ter certeza, porque lá no ultrassom você vê o pontinho, mas você não sabe que o embrião tá lá. Você vê, ali tá o meio de cultura onde eu coloquei. Você pega o catéter e devolve pro laboratório. E lá no laboratório ela vai ver se o embrião não voltou. Outro dia teve um caso que eu fui fazer a transição. Nunca tinha acontecido isso comigo. Coloquei, devolvemos. A embriologista, Dr. João, o embrião voltou. A embriologista era a Daiane. O Dr. João, o embrião voltou. Tá bom, às vezes acontece. Carrega de novo. Coloca mais uma vez. Devolvi. Dr. João, o embrião voltou. Falei, cara... Aí a gente lembra daqueles memes. Não, mas eu brinquei. Falei, embrião, se você voltar de novo, eu não te coloco mais. Aí colocou e deu certo. Eu não quero. Voltou 2 vezes. Voltou 2 vezes, gente. Na terceira que ele ficou, tá lá. Me tira daqui.
Ai, gente, por isso que eu amo os memes. Que eu já pensei em vários. Não quero. Eu não quero. Ai, mas olha, Teve um dia, ainda bem Mari, que a gente consegue dar risada. teve um dia que eu fui colocar essa história é engraçada também. Um casal, ela tinha 2 embriões, eu falei, minha sugestão é colocar só um. A minha médica fala a mesma coisa. É só um, é 2, não é? A sugestão do marido, queremos colocar só um. A esposa, eu quero 2. Qual foi o voto de Minerva? O dela. O Vamos dela. colocar 2. Transferimos 2 embriões. Faz tempo isso. Voltou só um. O marido falou, eu tô avisando. Colocou o segundo e engravidou de gêmeos. Teve gêmeos. Mas o que a minha médica fala é o seguinte, você tem aquela chance do 1 se dividir. Porque assim, a chance é 1%, 2% é mínima. Mas existe essa chance. Sim. E aí se divide. Você colocou 2 e o outro se divide e já dá 3 ali. Você fala, misericórdia. Você sai correndo, né? Porque você queria ter um filho. Ganha De 3. repente. E o motivo de colocar um só não é a chance. É óbvio que se eu colocar 2, 3 ou 4, eu tenho mais chance. Nem pode 3 ou 4 mais, mas se eu só colocar um, a chance é um pouco menor. É que a medicina reprodutiva hoje, ela não tem que olhar para a sua chance de estar grávida. Ela tem que olhar para a chance de você ter um bebê saudável em casa. Uhum. E se eu coloco 2, eu aumento em muito a chance de engravidar de gêmeos. E gestação de gêmeos aumenta muito a chance de nascer prematuro. E os riscos para a mãe também. E essa gestação prematura leva um monte de riscos para o bebê e para a mãe. Então, é uma escolha errada, né? O paciente vai, faz todos os exames, faz os testes cromossômicos, faz tudo para ter a gravidez mais segura do mundo e na hora que é por 2. Não é uma decisão boa, porque está aumentando a chance da sua gestação não ser saudável, nem para você, nem para o seu filho. Sim. Olha, eu faria um pão de queijo aqui agora, passaria um cafezinho e a gente ficaria aqui, porque esse assunto todo, né, ele rende muito, porque é muito rico, tem muita informação, tem muita coisa para a gente ainda saber, pesquisar, entender. Tem coisas que a gente não tem explicação, não vai encontrar agora, mas é como a gente falou, o tempo vai mostrando, vai ensinando. E, Cláudia, o que eu quero te dizer é que nós estaremos juntas, né? Estamos juntas nessa jornada. Com certeza. E que nem sempre é fácil, mas que até mesmo nos momentos difíceis, ela vem com muito aprendizado, muito crescimento. E que você precisar, eu tô te falando isso porque eu sei também que o que eu precisar, vocês estarão lá, porque a gente se entende. Sim. A gente tem uma conversa onde uma passou pela mesma coisa que a outra está passando, então a gente consegue conversar e ter essa conexão de entendimento mesmo. Com certeza. Eu quero muito agradecer a sua presença, dizer que eu estou torcendo, não para que aconteça, eu estou torcendo para que você seja feliz. Com certeza. Para que você, no seu caminho, sempre encontre felicidade, sempre ressignifique todas as perdas que a gente vai ter durante a vida e que você viva momentos de muita felicidade. Obrigada. Obrigada por você expor sua história, contar pra gente. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente. Obrigada. E quando a gente fala, a gente se cura de alguma forma também. Com certeza. Doutor João, obrigada mais uma vez. Imagina. Sempre um prazer conversar com você. Você dá uma aula o tempo todo. Muito obrigada. Imagina. Obrigada por ser um dos nossos especialistas, por ajudar todas essas mulheres nessa caminhada tão bonita, nessa jornada. Eu sou grata por Deus ter colocado você no meu caminho. Que bom. Obrigado, Mari. Obrigado pelo carinho que sempre existe. O carinho é recíproco. Torcendo muito, muito por você, Cláudia. Tá que dê tudo certo. Sim. E que mais pra frente a gente tenha mais capítulos bonitos aí da sua história, né? Eu até gostaria de parafrasear um grande médico que eu sigo, que ele fala: onde há sonhos, existem caminhos. E a gente vai conseguir. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é: não deixe esse sonho morrer dentro de você. Se existe um sonho, existe um caminho.
E esse caminho é lindo. Eu falo que é um caminho de flores magníficos, mas nenhum caminho existe uns espinhos. A rosa, ela é linda, mas ela tem uns espinhos. Então, continue. Eu falo, continua. Siga, porque logo o seu grande sonho, aquele bebezinho no seu colo, chorando, aquela madrugada que você vai falar, ai, como que era antes sem esse chorinho? Ela vai fazer todo sentido. E você vai olhar para trás para o seu caminho e você vai falar, deu certo, eu consegui, eu fui resiliente. Então, sigam. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigada, meu bem. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Sempre um prazer te receber, conversar. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, da nossa rede de apoio, Basta Sentir Maternidade, você é muito bem-vinda. Sinta-se abraçada e acolhida. Baixe o nosso aplicativo ou entre na plataforma Basta Sentir Maternidade. Um beijo grande e até a próxima.